Queridos irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical, graça e paz seja sobre a sua vida, sua casa. Deus te abençoe nesse dia que você está assistindo esse vídeo. Que a tua vida seja cheia da presença do Espírito Santo de Deus, da presença gloriosa do Senhor, em dias tão turbulentos, né, irmãos? Nós podemos nos lembrar das palavras de Jesus. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá, mas a minha paz eu vos dou. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa boa. Sabemos que servimos um Deus, servimos a um Senhor que nos dá essa paz. Uma paz tão especial, uma paz tão única, que excede o nosso entendimento. Nós, em meio a lutas, em meio a um tempo como esse, podemos olhar para dentro de nós e falarmos: Jesus, obrigado, obrigado, porque temos paz. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é bom demais. Queridos, aula anterior fizemos uma introdução à carta, à epístola de Paulo aos Romanos, e hoje nós vamos iniciar. Como eu disse na aula passada, irmãos, a epístola aos Romanos, ela é, irmãos, assim, um tratado teológico. Então, nós vamos, se possível, buscar de Deus para extrair o máximo dessa carta, tudo que ela puder nos dar de informações para nosso conhecimento, mas principalmente para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Eu estou aqui de estúdio novo hoje, irmãos, mas eu vou contar o pulo do gato. Eu vim com essa camisa linda aqui que eu ganhei de um irmão querido, e só que vocês lembram que se eu gravar no fundo ali do que eu estava gravando, eu ia entrar na parede. Aí eu vim aqui gravar no fundo aqui da igreja hoje, com essa parede mais clara, para dar um... né? Então vocês me entendem, são coisas da gravação, né? Mas vamos que vamos, graças a Deus. Queridos, vamos ler então Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Leia nos pormenores, atento aos detalhes. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele havia prometido pelos seus profetas nas sagradas escrituras, acerca do seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, mas com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição de dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre as quais também vós sois chamados para serem de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Irmãos, poderiam os romanos dizerem assim: como Paulo, servo de Jesus? Pedro andou com Jesus. Tiago, João, no barquinho? Não, Pedro, Tiago, João, Tomé, tantos outros que andaram com Jesus, carregaram os cestos no dia da multiplicação dos pães e dos peixes, ajudaram a conter a multidão, servos que estiveram do lado de Jesus. Ajudaram ele a subir no barco, descer do barco, mas não, irmãos. O apóstolo Paulo se coloca na condição de servo, lembrando o que ele diz na carta que ele escreve à igreja da Galácia, onde ele diz: eu, Paulo, escravo de Jesus. A cidade de Roma, irmãos, como capital do império, era uma cidade povoada aproximadamente por 60% da sua população
que era bastante numerosa já na época, feita de escravos. Então, naquela época, o povo, em grande maioria, eram escravos. Tinham seus donos, serviam seus nobres, os homens ali de Roma, do Império Romano, nas suas riquezas, e esse povo servia a esses nobres. Então, Paulo já faz uma conexão imediata com esse povo, dizendo, de igual maneira, como vocês aí são escravos dos seus senhores, eu sou escravo do meu Senhor, servo de Jesus Cristo. É por Ele que eu vivo a minha vida, é por Ele que eu me dou. Interessante isso, nós vamos ver logo adiante, quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque essa condição de servo que Paulo se coloca é uma condição de quem realmente vai fazer, vai representar, vai defender todos os interesses do seu Senhor. E não se envergonhar do Evangelho estava muito relacionado ao fato de Jesus, irmãos, morreu numa cruz. E a morte de cruz naquela época era uma morte das mais indecorosas possíveis que havia na época para um homem ser levado à morte. Então Paulo faz essa declaração. Eu sou Paulo, servo, escravo de Jesus. Da maneira com que vocês estão submetidos aos seus senhores, eu estou submisso, subordinado, submetido a tudo quanto ele me conceder que eu faça, me ordenar que eu faça. Então essa apresentação de Paulo é diferente. E ele diz aqui, chamado para ser apóstolo. Irmãos, nós vivemos em dias em que muitas pessoas se autodenominam apóstolos. Apóstolo não é um título que se dá a si mesmo. E apóstolo não é um título que passamos. Apóstolo eram aqueles a quem Jesus os denominou. E Paulo se denomina porque ele mesmo coloca. Paulo, chamado para ser apóstolo. Não é gratuito que Paulo vem aqui já imediatamente se denominar como apóstolo. Essa carta foi a última carta escrita do primeiro período de Paulo. As próximas cartas que Paulo escreveria depois da carta aos Romanos serão as cartas da prisão. Quando ele vai escrever aos Efésios, quando ele vai escrever a Filemon, a Timóteo. Mas essa carta, ela vem, por exemplo, depois da escrita da Epístola aos Coríntios, onde Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, de uma maneira maravilhosa, mas a segunda carta, Paulo escreve aos Coríntios, cerca de 3, 4 meses após a escrita da primeira, fazendo uma defesa do seu apostolado, porque muitos homens da igreja de Corinto questionavam o seu apostolado. Então Paulo já vem aos Romanos dizendo, eu sou Paulo, sim, servo, escravo de Jesus, chamado por ele para ser apóstolo, separado para o evangelho de... Dá uma olhadinha no que está na sua Bíblia. Paulo nos traz um ensinamento precioso aqui. Chamado, separado para o evangelho de Deus. É muito comum e tão comum e só comum ouvirmos a expressão que o evangelho de Jesus. Vamos abrir a Bíblia no evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, Lucas e João, o evangelho de Jesus, porque o evangelho é de Jesus. Mas Paulo faz essa observação e o versículo 3 e o versículo 2, ele usa para fazer uma continuidade dessa afirmação do Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Ou seja, irmãos, o Evangelho não é algo isolado. Jesus não é uma ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento.
Jesus não é uma ruptura dos tempos, embora dividiu até mesmo o calendário, mas Jesus não vem para trazer divisão e tornar o Antigo Testamento obsoleto simplesmente. Não. O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele traz uma afirmação que faz uma conexão direta das profecias, daquilo que havia sido prometido pelos profetas nas Santas Escrituras. Paulo não isola o Evangelho, muito menos aquilo que ele estava ali trazendo para a igreja de Roma, para os irmãos de Roma. Ele não isola. Tanto é que Paulo, logo adiante, nos capítulos que virão, Paulo faz uma defesa do Evangelho, mas ele traz luz à lei. E ele diz, a lei é boa e justa. E santa, perdão. A lei é boa e santa. Paulo, em momento algum, ele faz essa ruptura com a lei. Em momento algum, ele abre uma janela entre as duas dispensações. Então, ele diz aqui, separado para o Evangelho de Deus, aquele que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, irmãos, Jesus não é aquilo que o mundo quer pregar em Jesus que ele é. Jesus não é um aventureiro. Jesus não fez aquilo que deu na sua mente. Jesus não fez aquilo que quis fazer. Não. Ele vem e diz que ele veio fazer a vontade do Pai. E boa parte, grande parte de tudo quanto fez, está registrado nas Escrituras, está nas profecias, está nos Salmos, está na história. A Bíblia, irmãos, ela é toda conexa. Desde o Gênesis, Jesus já estava ali sendo prometido e predito pelos profetas a respeito dele. Então Paulo vem trazer luz a isso aos romanos, dizendo, olha, esse evangelho prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, e isso é maravilhoso, irmãos. Isso traz a nós segurança naquilo que cremos. Isso traz base para tudo aquilo que nós cremos, porque entendemos que é um conjunto daquilo que Deus usou os profetas para falar e daquilo que Jesus veio e cumpriu em tudo a sua palavra. Cumpriu com a sua vinda, cumpriu com a sua morte, cumpriu com a sua ressurreição. E glória a Deus, cumprirá também, irmão e irmã, o dia que vier buscar a sua amada igreja. Amém? Você espera esse dia? Espere por esse dia, irmão. Anele por esse dia. Vai ser maravilhoso. Então, confie no Senhor, porque todas as coisas estão aqui na palavra de Deus para isso, para dar base para essa nossa fé, para dar segurança para a nossa fé. E Paulo faz essa abertura dessa maneira maravilhosa, para dar essa segurança aos romanos e dizer para a igreja de Roma, acerca de tudo que eu vou falar para vocês com base nisso, sendo escravo de Cristo, separado por ele para o apostolado, separado para esse evangelho que já vem desde das escritas dos profetas. E o versículo 3, ele diz, acerca do seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi. Mais uma vez ele apela para a profecia. Mais uma vez ele leva a chancelar, a trazer segurança para eles, dizendo, lembram da profecia, que ele viria da raiz de Davi, pois veio. Então, humanamente, nasceu da descendência de Davi. E o versículo 4 diz,
e com poder ele foi então declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade. Então Paulo aqui dá-nos uma lição, mas principalmente deu aos romanos a lição de dizer para eles que Jesus foi 100% homem e foi 100% Deus. Cumpriu as Escrituras vindo da descendência de Davi, mas foi feito Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade. Ele mostra, irmãos, a homens que eram descrentes a respeito de tudo aquilo que aconteceu com Jesus. E eu vou te dar um exemplo muito claro. Irmãos, 27 anos antes de Cristo, há uma transformação geopolítica. O Império Romano nasce, é muito pouco tempo antes da vinda do nosso Senhor. Até então estava sob o governo da herança de Alexandre o Grande. Estava o mundo sob o domínio grego, sob o domínio helenístico, da cultura helenística. Lembrando que a cultura helenística ela influenciou toda aquela região. Então Jesus ele não vem debaixo de uma cultura puramente judaica, não. Paulo não vem pregar para um povo puramente inserido na cultura judaica, não. Principalmente aqui aos romanos, a capital do império, um lugar onde a imoralidade era solta nas ruas. Os imperadores que tinham relações homossexuais, a exemplo de Cláudio, que citado aqui no livro de Atos, que não era homossexual, segundo a história, mas que casou-se com uma prostituta. Então, Roma, nos seus palacetes, nos seus grandes templos, juntamente com a Grécia, envolvido em tanta sodomia, Paulo vem trazer essa palavra a um contexto de homens que se julgavam pensadores da filosofia grega, da sua herança helenística, e dentro da cultura grega, de todos os seus deuses que eles alimentavam, eles não aceitavam que um homem fosse Deus. Ou ele vivia como homem, ou ele era Deus, porque eles não aceitavam que a humanidade, que a vida humana tivesse qualquer resquício de santidade, de deidade. Então Paulo já vem confrontá-los dizendo isso. Olha, por mais que vocês tenham essa cultura em mente, essa herança cultural helenística em mente, eu quero lhes dizer, Jesus veio humanamente, nascido da descendência de Davi, mas foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade. E aí ele vai tocar num outro ponto delicado. Um ponto que ele já havia sido levado ao Areópago, na Grécia, para discussão com tantos sábios ali da Grécia, a respeito do quê? Da ressurreição. Lembre-se dele em Atos, quando ele chega no Areópago para falar àqueles sábios, onde ele faz aquela maravilhosa colocação, né? Eu vim vos falar desse Deus desconhecido. E aí então os homens abrem os ouvidos para ouvir Paulo. Mas quando Paulo está ali fazendo a sua defesa, fazendo a sua explanação, quando ele toca no assunto da ressurreição, o que aqueles homens dizem para ele? Sobre essas coisas te ouviremos depois. Ou seja, a palavra ressurreição não cabia nos ouvidos desses homens. Então Paulo vem aqui dizer, olha, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, num só versículo, em 2 versículos,
versículo 3 e o versículo 4, Paulo faz a afirmação a respeito da humanidade de Cristo, a respeito da divindade de Cristo e a respeito da sua santidade e da sua ressurreição dentre os mortos. Então, em 2 versículos, irmãos, o apóstolo Paulo nos dá uma aula, um esclarecimento a respeito da riqueza que havia em Cristo Jesus. Vocês estão vendo? Que saudação de Paulo aos romanos. Eu já estou com 20 minutos de vídeo e nós estamos no versículo 4. E agora eu não sei o que eu faço, se eu continuo esse vídeo ou se eu corto por aqui, mas eu vou continuar. Então, irmãos, versículo 5, ele vai dizer, por meio dele, recebemos graça e apostolado. Ou seja, Paulo estabelece mais uma doutrina. Quando nós aqui na igreja damos a bênção apostólica, o que nós dizemos? Que o amor de Deus, o nosso Pai, porque o amor vem de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor. João 3,16, que Deus amou-nos de tal maneira. Então, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. Então, aqui, mais uma vez, Paulo vem e coloca os gentios dentro do plano da salvação de Jesus. No desenrolar do livro, no desenrolar de toda essa epístola maravilhosa, lá no capítulo 11, por exemplo, ele vai fazer algo tão maravilhoso, tão especial, onde ele diz, ele tira de uma vez qualquer ideia que pudesse haver na cabeça do gentio de forma depreciativa, ou na cabeça do judeu de forma a se exaltar para isso. E Paulo vai dizer aqui, porque Deus colocou todos debaixo da desobediência. Ou seja, sejam vocês judeus, sejam vocês gentios, Deus os colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Todos. Essa palavra todos, ao ouvido de uma turma de crente aí, não soa bem, né? Mas não vamos falar disso agora. Então, essa palavra, e ao decorrer da carta, nós vamos entender Paulo falando com os gentios. Paulo se dirigindo a esses gentios, dizendo, olha, para conduzir todos os gentios para a obediência da fé. Paulo ainda não começou a carta, mas já diz um pouco daquilo que será a sua epístola. Irmãos, essa carta vai falar da fé, que pela fé, capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Capítulo 1, versículo 17, que veremos, acredito que logo na próxima aula, ou no mais tardar daqui 2 aulas, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o versículo 6, ele diz, entre os quais também sois chamados. Ou seja, entre todos esses gentios, vocês romanos são chamados para crerem, para terem essa fé no Senhor Jesus. E o versículo 7, ele diz, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos. Não foram chamados para qualquer outra coisa. O chamado do crente é esse, irmãos. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Graça e paz a vós, da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, 7 versículos.
7 versículos onde Paulo já nos instrui a respeito dele, de Jesus, da obra gloriosa de Deus em Jesus, do evangelho de Deus manifesto em Jesus, da graça de Jesus e da maravilha que é sermos participantes de tudo isso pela fé. Deus te abençoe. Semana de bênção e paz na sua vida. E até a próxima aula, onde nós continuaremos do versículo 8 ao versículo 14, se Deus quiser. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Grande abraço a todos. Estamos com muita saudade de todos os irmãos.